Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para começar mais um culto e adorarmos a Deus. Seja bem-vindo você também que está nos assistindo online pelo nosso canal da Sal da Terra Caraíba. Aproveita e nesse momento compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir esse culto e seja muito edificado através desse culto. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e agradecer a Deus por mais um tempo. Pai, nós queremos aqui te agradecer e dizer que é um privilégio estarmos aqui na tua casa, adorando, louvando ao Senhor, Pai. Que o teu mover, o teu Espírito Santo esteja no meio do seu povo, da sua igreja. Que possamos sentir o seu fluir, Pai, e sermos abençoados pela tua graça. Nós queremos aqui render adoração, Pai. Dizer que somos falhos, mas queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Então, de antemão, Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. E obrigado, Deus, porque suas misericórdias foram renovadas nessa manhã sobre as nossas vidas. E o Senhor é um Deus maravilhoso, grandioso, especial. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia e aleluia. Queremos o teu nome engrandecer.
privilégio de estar aqui nessa manhã, podendo colocar o meu coração na presença do Senhor, né? Uma vez eu achava que adorar, conduzir o tempo de adoração com a igreja, era tentar levar as pessoas à adoração. E na verdade eu entendi que o meu maior desejo deve ser encontrar adoradores que construíram um relacionamento de intimidade com o Senhor durante a semana, e agora a gente chega aqui com um coração de adorador e a gente se encontra como igreja para adorar o Senhor. Então que esse seja o nosso coração nessa manhã. Vários adoradores que têm construído uma intimidade com o Senhor, que têm construído um tempo dentro do seu quarto com o Senhor, entenderam que nessa manhã a gente tem o privilégio de juntos construirmos esse ambiente de adoração. É um louvor que vai chegar com um aroma suave ao Senhor, um coração no lugar certo, quebrantado, rendido, um coração realmente que entendeu qual é a fonte de vida inesgotável, qual é o lugar que eu devo adentrar, qual é o lugar que eu devo investir, porque é a presença do Senhor, atraído por esse coração, que pode mudar a nossa vida, pode trazer cura, pode trazer renovação, pode trazer transformação de mente. É a presença do Senhor, nada mais, né? Não é o Eduardo, não é o Marcos, não é o Bruno, não é quem está à frente conduzindo. É a nossa adoração, é aquilo que está no nosso coração que tem sido construído com o Senhor. E quando o Senhor se alegra do nosso coração, a presença dele enche esse lugar. E aí tantas coisas podem acontecer aqui. Aquilo que é necessário para que o propósito que o Senhor tem para a sua vida possa se cumprir. Então a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, que o nosso louvor aqui, que a expressão da sua voz, o fruto que sai dos seus lábios, seja com esse entendimento de uma adoração verdadeira que tem sido construída dia após dia. Amém? Pra sempre, amém.
Mas tua glória
adoração nesse altar, Senhor. Esse altar de adoração, esse altar de comunhão, esse altar onde nós quebrantamos o nosso coração, Jesus, para te dizer que você é o amado da nossa alma, para dizer que o Senhor é a razão da nossa vida, para dizer que não há nada fora da tua presença, para dizer que não há nada, Senhor, que resiste à tua presença. Faz parte de tudo, Senhor, que nós sejamos cheios, Senhor, onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, onde nós estendemos as nossas mãos, onde nós abrimos a nossa boca, Jesus, onde nós profetizamos, ó Pai, na nossa casa, que a presença do Senhor é aquilo que nos importa, que nós não consigamos, ó Deus, dar um passo sequer, se a presença do Senhor nos acompanhar. Oh, Jesus, é a tua presença, Deus, que traz cura, é a tua presença, Jesus, que atende o nosso coração, é a tua presença que mortifica a nossa carne, és tu, Jesus, a fonte inesgotável de vida, és tu, Jesus, o amado da minha alma, aquele que jamais perdeu uma só batalha, a Ele eu posso recorrer, a Ele eu posso clamar, a Ele eu posso inclinar a fonte do teu colo, os pés da cruz, onde o sangue do Calvário foi derramado aquele dia através do teu Filho, Senhor. E hoje não existe nada que nos separa, nada que nos separa da tua presença, nada que nos separa. Oh, Jesus, queremos te adorar. É pra ti, Jesus. É pra ti, Jesus. É pra ti, Pode se sentar. Eu queria compartilhar rapidinho com você que o último sonho que eu tive com o Senhor, uma experiência com o Senhor, eu estava num acampamento, às vezes era até lá no acampamento, da missão, não sei se era lá, mas era uma chácara bem grande, e eu lembro que todo sonho que o Senhor tem me dado, quando vai começar, eu me ajoelho, abro os meus braços e falo: Senhor, eu quero mais, eu quero muito mais. E quando eu oro dessa forma, a presença do Senhor desce assim naquele lugar, e aí quando a presença do Senhor chega, eu começo a voar. Eu estava voando sobre esse acampamento, e fui dando a volta em cima dele, e desfrutando da presença do Senhor. Estava rolando um culto lá num barracão grande que tinha, eu passei por ele, aí eu fui descendo assim, quando eu dei a volta completa e fui virando, eu vi minha mãe assim embaixo, e ela levou o maior susto, porque ela não entendeu como que eu estava voando naquele dia, né? Como se estivesse numa realidade nossa aqui, né? E ela: meu filho, o que está acontecendo? Como é que você está voando? E eu estava tão cheio da presença do Senhor que eu comecei a rir, e eu não aguentava falar, né? Porque eu estava cheio do Espírito e rindo. Mãe, você não está entendendo. Você não está entendendo o que é experimentar dessa presença, mãe. Você não está entendendo. Você não pode ficar fora disso. E eu comecei a falar isso para minha mãe. E minha mãe, eu fui descendo, e quando eu botei os pés no chão, tinha uma outra casinha pequena, e tinha uma porta de correr que estava aberta, e estava cheio de coisas no chão, corda, ferramentas, tudo bagunçado. E eu passei por cima daquilo, sentei na ponta de uma porta, minha mãe sentou na outra, e ela: meu filho, o que está acontecendo? Eu falei: mãe, você não está entendendo, mãe, o que é experimentar desse lugar, o que é voar nesse lugar, o que é desfrutar dessa presença que me faz sair desse chão aqui fisicamente e andar pelos ares como se fosse poderes sobrenaturais. Isso é a presença do Senhor, mãe. E quando eu falei isso, né, a minha mãe é de uma geração, talvez tenham muitas aqui, que está sempre preocupado, que é a Marta, né? Está sempre muito preocupado com as coisas. E nessa hora, né, no sonho, eu contando de algo extraordinário, eu percebi que a minha mãe começou a botar o olho nas coisas bagunçadas, estavam na porta, estavam no chão.
E eu falei, não é possível, né? Minha mãe já está querendo arrumar as coisas diante disso que ela está vendo. E aí eu pego num momento assim de ímpeto, eu levanto as minhas mãos assim, na direção das coisas, e as coisas começam, como se fosse desenho, né? Que a gente vê, as coisas começam a se organizar e vão para o lugar. E quando aquilo acontece, minha mãe fala, Eduardo, o que é isso? Como é que você fez isso? E eu ria, eu falava, mãe, você não entendeu, mãe. Isso não é nada diante da presença. Estender a mão para que as coisas vão desse lugar, para que isso não é nada diante da presença do Senhor. Você não prestou atenção naquilo que eu estou te falando. E que o Senhor traz ao meu coração que só existe um lugar, e Ele tem me ensinado nesses anos, só existe um lugar que é possível que as nossas coisas sejam ajustadas. Só existe um lugar onde é possível as dificuldades na sua vida serem deprimidas à medida que a carne nossa diminui e o Senhor cresce em nós. É a presença do Senhor. É nesse lugar que você vai enfrentar a depressão. É nesse lugar que você vai derrotar a ansiedade. É nesse lugar que você vai derrotar as crises que estão acontecendo dentro da sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos com seus filhos, no trabalho. É nesse lugar que é possível viver num lugar onde, por mais que esteja cheio de aflições, de guerras, de dificuldades, há uma paz que excede todo entendimento que ocupa esse lugar e traz o nosso coração para o lugar certo. É esse lugar da presença. E se você não construir esse lugar, se você não entrar para dentro do seu quarto, fechar sua porta todos os dias, entrar para esse lugar para chorar, para clamar, para falar para o Senhor como que está o seu coração, como é possível a gente viver nesse mundo cheio de angústias, de morte, de suicídio, de pessoas abrindo mão da sua própria vida, porque não conseguiram entrar nesse lugar da presença. Você precisa entrar para esse lugar, porque é nesse lugar que você vai ser mais que vencedor. É só nesse lugar que a presença do Senhor, Ele enche a nossa vida. E agora a gente consegue viver uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a dificuldades que nós mesmos como humanidade construímos durante anos. Mas existe um lugar onde isso chega, toma um lugar de paz, onde o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã a alegria vem. E é esse lugar que eu queria que você buscasse de todo o seu coração. É esse lugar que nós vamos desfrutar quando você estiver fazendo isso todos os dias. E quando chegar aqui nesse domingo, muitos adoradores que estão nesse lugar, que têm atraído a presença do Senhor todos os dias, o Senhor vai vir para esse lugar e coisas sobrenaturais vão acontecer nesse lugar. Famílias serão transformadas, pessoas serão curadas, enfermidades desaparecerão, né? Um dia eu estava em casa, tinha um cisto desse tamanho atrás da minha perna, no meu joelho, e eu estava orando e o Senhor veio. Quando a presença do Senhor, no sonho, né? Quando a presença do Senhor chegou, eu lembro que eu acordei na cama. Eu estava com a cirurgia marcada 30 e poucos dias depois. E aí quando eu acordei, eu lembro que eu estava saindo de casa, eu estava indo trabalhar, coloquei, na época eu trabalhava com esporte, coloquei uma bermuda. Quando eu saí da porta da minha casa, meu pai falou assim, cadê o caroço que estava na sua perna? Aí na hora eu falei, eu já comecei a chorar porque eu falei, o Senhor me curou nessa noite. E é assim, quando a presença do Senhor vem, a gente pode estender as mãos e pessoas serão curadas. Quando a presença do Senhor chegar nesse lugar, a cegueira nossa, a gente vai começar a enxergar. Aquilo que está tampando os nossos ouvidos vão desaparecer. Aquilo que endurece o nosso coração vai de novo poder sensibilizar o nosso coração. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Sempre uma sede que não é saciada. Não porque Jesus não está saciando, mas chega, sabe aquela, toda hora que você bebe água, chega um tempo depois você está com sede de novo, não está? Toda vez que você come, passa um tempo depois você está com fome de novo, não está? E assim precisa ser a nossa relação com o Senhor. Todo dia, uma fonte inesgotável de vida. Está ali, a fonte é para que a gente comece a mergulhar. E não há profundidade que você vá, que você vai conseguir alcançar o fundo. Mas existe esse lugar. Quanto mais profundo você tiver, mais a presença do Senhor vai transformar a nossa vida, e a nossa casa e a nossa mente. Eu tenho orado ao Senhor, Senhor, me ensine a amar o Senhor de todo o coração, até que nada, professor Marquinhos, nada é nada, né? Até que nada mais importe, até que tudo que está em minha volta
perca o valor. E o principal, a essência, seja buscar o Senhor. E assim vai se cumprir aquele versículo que fala que todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Queria convidar você para ficar de pé. Vamos colocar o nosso coração, preparar agora essa terra fértil, né? Daquilo que você já ouviu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está revelando aí no seu coração. Pessoas que estão aqui, que ouviram essa palavra, estão sendo ministradas pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos receber uma palavra daqui a pouco, e que essa semente que vai ser lançada possa cair numa terra já fértil, que já mudou o entendimento, que já entendeu coisas novas. Enquanto nós lutamos, né, só há um jeito de resistir, com armas da fé, com a presença do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, trouxesse essa lembrança aí, começando pela sua casa. Quem são os corações que precisam ser sensibilizados? Quem são os corações que precisam ser transformados, gerados novamente esse amor que é sacrificial, esse amor que um dia foi derramado por mim e por você, para que a gente pudesse alcançar esse novo entendimento, e as coisas velhas se passaram e algo novo se fez em nós. Você traga a memória agora, coloca a sua família no altar do Senhor. As famílias estão sendo agredidas, estão sendo machucadas por Satanás, e muitas vezes, na maior parte das vezes, é nós quem temos dado essa legalidade para ele. Homens precisam tomar a autoridade das suas casas de novo, com a unção de autoridade que foi colocada sobre a sua vida, e guerrear por esse lugar que é o principal projeto do Senhor. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações,
alegria a gente receber cada um de vocês nesse domingo, para que a gente possa mesmo estar buscando esse lugar de intimidade com Deus, estar renovando as nossas forças. A palavra de Deus nos diz que na união, na comunhão, Deus ordena a sua bênção, e mais do que isso, Ele ordena a vida para sempre. Então que você receba aí tudo isso que foi ministrado e se prepare que tem mais, né? Em nome de Jesus. Obrigado. Bom, vamos passar aqui a nossos avisos rapidamente, né? Nós temos aí os nossos cultos que ocorrem aqui domingo de manhã às 10 horas da manhã e domingo à noite às 18h30. Também na quinta-feira temos um culto, né? Às 19h30. Então, em um desses cultos, né? Vai ser uma alegria, um prazer tê-los conosco aqui, né? Que você possa estar convidando mais pessoas para viver esse momento de comunhão, de unidade, de estudo da palavra de Deus, de ensinamento. E nós também temos os ensinos, né? As reuniões nas casas. Então, são vários grupos familiares, né? Nós temos o grupo para adolescentes de 11 a 17 anos, que ocorre às segundas-feiras, às 19 horas, lá com a Renatinha. Temos o grupo para casais e solteiros, né? Que é lá na casa do Marquinho, e às quartas, às 20 horas. Também grupo para casais e famílias, do Eric e do Marcelo Travares, também quartas-feiras, às 20. Grupo de jovens de 15 a 25 anos, com o Bruno Souza, terça-feira, às 19h30. Grupos para novos convertidos, às segundas, às 20 horas, com Marcelo Segato. E o grupo para famílias com César e com André Gonçalves, às terças-feiras, às 20 horas. Então, tem vários momentos, né, durante a semana que você pode estar sendo ministrado, pode conviver em família, pode ser pastoreado, pode compartilhar os desafios, pode orar em família. E pode crescer na sua fé, né? Então, escolha aí um grupo, é muito positivo, né? Quando a gente tem oportunidade de estarmos juntos nessas ocasiões. Amém? Nós estamos programando batismo, né? Vamos ter o batismo agora no dia 6/8. Então, já existem algumas pessoas interessadas, mas ainda dá tempo. Se você quer participar desse ato físico, né? Esse ato público, da declaração da sua fé, né, aquilo que já aconteceu dentro do seu coração, mas tornar isso público. Então, você pode procurar um dos líderes da igreja, um dos conselheiros, que ainda dá tempo. Dia 6/8, nós vamos ter o nosso batismo, certo? Tem o momento de dízimos e ofertas, né? A gente sempre tem essa hora em que a gente é lembrado da oportunidade que temos de trazer à casa do Senhor um pouco daquilo que Ele tem colocado em nossas vidas. Então, esse é um momento dos que são da casa, né? Que tenham aí liberdade de fazer os seus dízimos e as suas ofertas, né? Você pode fazer pelo Pix, que está aí na tela, você pode fazer aqui fisicamente pelo gasofilácio, né? E assim, ajudando a manter as obras que são custeadas por essa igreja, os custos desse local, né, os trabalhos sociais que são feitos, o envio de missionários. Então, tudo isso é sustentado por esse recurso que tem sido multiplicado e, graças a Deus, Deus tem nos dado graça e tem nos conseguido cumprir com os propósitos, né, daquilo que a gente tem se entendido que é a nossa parte em participar no reino de Deus, para que esse reino seja estendido. Amém? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que queima, eu cantarei da bondade de Deus.
Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Obrigado porque a Tua misericórdia, o Teu amor se renova a cada dia, a cada manhã, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor cuidou de cada um de nós. Te louvamos, Senhor, por esse recurso. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um que semeia. Que nunca falte semente na mão do semeador, Senhor. E que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, Senhor, inteligência, para usar esse recurso da melhor forma possível para a expansão do Seu reino. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Temos aqui hoje um envio, né? Está aí a Bruna. Cadê a Bruninha? A Bruna e o Gabriel vão fazer uma obra missionária no Amazonas, né? Então, o Gabriel não está aqui, está viajando com a família, mas a gente tem o privilégio de ter a Bruna aqui para enviá-la, né? Abençoá-la nessa viagem. Então, você pode vir aqui, Bruno. O pastor César vai orar pela sua vida. E nós também temos a alegria de ter a casa do Davi aqui, né? Vai estar conosco ministrando nessa manhã. Cadê o Davi, Rebeca, Felipe, Davizinho? Fica de pé aí. Tem muita gente que não conhece vocês, não. Eu ali encontrei o Davi no corredor, falei, qual que é você? Porque tem tantos anos que eu não vejo, né? Mas é benção. Essa casa serviu aqui nessa igreja por muitos anos também, né? Nós vamos ter o privilégio de ser ministrado pelo Davi daqui a pouco. E é uma alegria, né? Vê-los todos bens e saber que o Senhor continua conduzindo cada detalhe da vida de vocês, né? Então, o pastor Davi Godoy, também o César já entrega a palavra para ele, ora pela Bruna, pelo Gabriel, e aí a gente dá sequência. Amém? Amém. Benção demais. O Gabriel e a Bruna vão estar tendo o privilégio de subir o Rio Negro, lá no Amazonas, e ter experiência ali de estar em contato com o povo ribeirinho, ministrando, assistindo. E essa igreja já fez muito isso. Nós já temos várias pessoas aqui que já tiveram essa alegria de poder participar desse momento. Então, estenda a sua mão. Vamos estar abençoando a Bruna. O Gabrielzinho não está aqui presente, está viajando, mas juntamente com a Bruna nós vamos estar abençoando-os. Pai, muito obrigado. Alegria da gente poder te servir o teu reino. Independente, Pai, do local, nós sabemos que o Senhor nos leva de acordo com a tua santa, perfeita vontade, para que sejamos bênçãos na vida uns dos outros. E, ó Pai, o Senhor tem dado essa oportunidade para o Bruno, para a Bruna, para o Gabriel, e, ó Deus, e mais outros amados que vão estar participando desse evento ali no Amazonas. E a nossa oração é que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, para compartilhar, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocar no coração deles, o tempo, o recurso, o desejo, ó Pai, do coração de ser usado pelo Senhor naquele lugar. Que o Senhor os abençoe na sua ida, na sua volta, no tempo que estiverem lá, e que cada contato com aquele povo ribeirinho ali, Deus, possa ser motivo de glórias ao teu nome, possa ser motivo mesmo, ó Pai, da manifestação da tua unção e do teu poder. Nós abençoamos esses queridos, para que eles sejam mesmo guardados em todo esse tempo, para a honra e glória do teu santo nome. E por isso oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, Bruninha. Pastor Davi, cadê você? Vem cá, menino. Privilégio ter o Davi aqui com a gente. Davi, a casa do Davi, a Rebeca, o Felipe, o Davizinho e o Felipe são... Nós continuamos achando que vocês são daqui mesmo, certo? Porque eles passaram muitos anos com a gente aqui no Caraíba, e nesse tempo que eles estiveram com a gente, fomos muito abençoados. Então, quantos anos vocês ficaram aqui no Caraíba? 9 anos. Então, é um tempo intenso, né? Foi um tempo intenso, foi um tempo precioso. E eles estão morando nos Estados Unidos, estão passando um tempo aqui no Brasil, estão voltando essa semana, não é isso? Então, para a gente é muita alegria ter o Davi, principalmente poder ouvi-lo, porque por muito tempo nós ouvimos bastante aquilo que Deus tinha através do coração dele, da Rebeca, e a gente vai matar um pouquinho nessa saudade hoje. Amém? Pai, muito obrigado pela vida do Davi, pela vida da Rebeca, do Davizinho, do Felipe, essa casa que a gente ama, por essa casa, Pai, que tem se colocado diante do Senhor para ser usado, Deus, para que, através da vida desses queridos, muitas pessoas possam perceber, conhecer o amor de Deus. Nós somos gratos a Ti por ter-os aqui conosco em Uberlândia, aqui no Caraíba, e pedimos ao Pai que o Senhor fale aos nossos corações, através da vida do Teu Filho e através de tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para compartilhar conosco. Que sejamos, ó Pai, atentos, que os nossos corações estejam abertos para receber tudo aquilo que vem do Teu Filho, Jesus, através do Teu Filho Davi. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, querido. Amém. Obrigado. Amém.
Amém. Irmãos, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, depois de 4 anos, desde a nossa última vinda ao Brasil. Estivemos morando aqui de 2005 até 2014. Davizinho e o Felipe nasceram aqui, foram embora daqui com 8 e 6 anos. Já estamos há 9 anos lá em San Diego, na Califórnia, então eles já passaram mais tempo lá do que aqui, mas aqui continua sendo nossa casa. E é sempre uma alegria muito grande voltar aqui e rever os irmãos, os amigos, conhecer gente nova, né? Tem muita gente aqui que eu acho que se juntou à igreja depois que nós fomos embora, então é muito bom ver Deus trazendo gente nova e também ver os amigos antigos. Pessoas igual o Zé que não muda. Não muda de nome, calma, deixa eu acabar de falar. Brincadeira, continua bonitão, viu, Rosana? Estou brincando. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ver que vocês continuam firmes com Jesus. Uma igreja onde eu pude ter o privilégio de servir, de aprender bastante, né? E para mim é uma alegria muito grande, não podia deixar de estar aqui com vocês hoje. E hoje eu quero falar sobre motivos que temos para adorar a Deus. Você pode abrir sua Bíblia já em 2 Samuel capítulo 22. E que não nos faltam são motivos para adorar a Deus. Por 12 anos e meio eu trabalhei com um ministério chamado DCPI, Plantação de Igrejas Dinâmicas Internacional. Pude viajar ao mundo, essa igreja me enviou, assim como me enviou a Bruninha e o Gabriel hoje, essa igreja muitas vezes me enviou ao mundo afora. Tivemos em 39 países, treinando 25 mil líderes. Então, essa igreja aqui diretamente nos abençoou, nos apoiou, né, em oração, economicamente, apoiando minha casa quando eu estava fora, enfim, e podemos treinar 25 mil líderes em 39 países, mundo afora, Indonésia, Cazaquistão, Quirguistão, Níger, Israel, vários países na Europa. E como eu sou grato pelas vezes que eu fui enviado dessa igreja aqui, desse púlpito para servir, e também fomos enviados há 9 anos atrás, ajudamos a plantar uma igreja lá em San Diego chamada Parkside. Agora estamos na segunda igreja já que está começando, chamada Life Point. Inclusive eu prego lá domingo que vem na Life Point. Eu vou, devido à diferença de fuso horário, eu vou chegar lá na sexta-noite e vou pregar assim com palitinho no olho. Mas vai ser uma alegria estar lá com os irmãos também, depois de algum tempo aqui no Brasil. E como somos gratos a tudo que Deus fez em nós, aqui, e através de vocês para conosco. Glória a Deus. E falando de motivos para adorar, eu quero falar hoje de Davi. Davi na Bíblia é um dos meus personagens favoritos. Eu sou um pouco suspeito para falar de Davi, porque eu sou Davi, meu pai é Davi, meu filho é Davi. Meu irmão chama David. Eu estava falando de piadinha velha, ele não muda, é verdade. Mas eu tenho um primo que chama Davi, pai, avô, irmão, Davi. A esposa do meu irmão ficou grávida. Qual o nome que escolheram? Júlia, era menina. Pronto, essa é velha, já ouviram antes. Mas Davi foi um homem que teve muitos triunfos, muitas vitórias em suas vidas. Ele foi aclamado rei em Jerusalém, derrotou Golias, levou a arca de volta para Israel, unificou as 12 tribos de Israel. Então ele estabeleceu Israel como capital do reino. Teve muitos triunfos, muitos motivos de muitos êxitos em sua carreira, em sua vida, mas também teve muitos problemas, muitas falhas, muitos fracassos. Davi foi uma pessoa igual eu e você. Davi teve problema dentro de casa, ele adulterou, ele teve problema com o filho desobedeceu, o filho traiu. Ele foi odiado por Saul, pelo rei, pelo sogro, assassinou Urias, deixou de disciplinar um filho que foi desobediente, teve sua casa que desmoronou, adulterou contra sua esposa, e mesmo assim, apesar dos fracassos e dos triunfos, ele nunca deixou de adorar a Deus. E talvez você esteja pensando hoje, como que eu vou adorar a Deus, com que força, com que motivo, se minha casa está caindo pelos pedaços, se eu estou com problemas A, B e C. E nós nos precisamos lembrarmos que nós não adoramos a Deus mediante as circunstâncias ao nosso redor, mas mediante ao que Ele faz e quem Ele é e porque Ele é digno de louvor. Amém? 2 Samuel 2, 2 Samuel capítulo 22, versículos 1 a 4, diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina,
nos orienta, nos repreende, nos edifica. Senhor Deus, fale conosco essa manhã, através da sua palavra. Abra nossa mente para entender, nosso coração para aceitar, e glorifica o teu nome, edifica a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Esse texto muito curto aqui, escrito por Davi, registrado em Samuel, ele nos ensina pelo menos 3 verdades. A primeira dela é que nós adoramos a Deus quando reconhecemos o que Deus faz. Versículo 1, ele fala: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi era uma pessoa que, apesar de ter adulterado, apesar de ter assassinado, era uma pessoa que tinha um coração contrito, reconhecia o seu erro e é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Porém, muitos homens não tinham coração voltados para Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha inimigos dentro da sua própria casa, aquela pessoa que de seu sogro passou a ser seu inimigo, pessoas líderes de outros povos com quem ele guerreava, eram seus inimigos. Davi reconheceu, ele admitiu, ele contemplou, ele aceitou o que Deus fazia, fez na vida dele. A adoração é oferecer nosso amor, nossa reverência, nossa devoção a Deus. E ele cantou um cântico ao Senhor quando Deus livrou de seu pior inimigo. Quais são os seus inimigos? Talvez você esteja pensando em fulano, beltrano, ciclano, mas o nosso inimigo, de acordo com a palavra de Deus, é o maligno que manda as flechas malignas na nossa direção. Ele cantou ao Senhor um cântico. E cantar um cântico como motivo de adoração é algo que é recorrente na Bíblia. Miriam, quando passou em terra seca, depois que Moisés levou o povo de Israel a cruzar o Mar Vermelho, ela cantou um cântico com pandeiro. Fez uma oração, um cântico por libertação. Talvez a primeira pagodeira da Bíblia pegou um pandeiro e cantou ao Senhor. Ana, mãe de Samuel, quando Deus abriu o seu ventre, uma pessoa que era estéril, depois de ela passar anos orando, pedindo a Deus um filho, Deus respondeu sua oração e a deu uma criança, ela cantou um cântico de adoração ao Senhor. Maria, quando Deus abençoou em seu ventre, carregando o Messias, Jesus, quando ela descobriu que estava grávida do Espírito Santo, ela cantou um cântico ao Senhor. O que você pode cantar hoje como agradecimento a Deus? Por que você pode adorar a Deus hoje? Eu estava falando com o irmão aqui hoje, Tuninho, que ficou 17 dias no hospital e Deus livrou do Covid. Alguns de nós fomos libertos do Covid, alguns de nós fomos salvos do perigo, alguns de nós fomos restaurados em diferentes áreas da nossa vida e nós temos motivos de sobra para adorar a Deus pelo o que Deus faz. Amém? Ele fala, Romanos 96, 1, 3 diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome cada dia, proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos em todos os povos. Nós, o povo de Deus, temos motivos suficientes, motivos de sobra para adorar a Deus. A nossa adoração não depende do nosso saldo na nossa conta bancária, a nossa salvação não depende do nosso estado civil, a nossa adoração não depende do nosso patrimônio, a nossa adoração não depende dos títulos, dos certificados na parede, a nossa adoração depende de quem Deus é, e Ele não muda, e do que Ele faz, e Ele faz infinitamente mais daquilo que podemos imaginar, pensar ou pedir. Amém? E aqui Davi especificamente adora a Deus, por Deus ter livrado ele de Saul. Saul era o rei de Israel, e quando chegou Golias lá, o filisteu, para lutar contra o povo de Israel, e Davi derrotou Golias, o gigante, ele passou a ser genro de Saul, e por inveja, por ciúme, porque Davi passou a ser uma pessoa mais popular, os povos cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul, por vários motivos, passou de sogro a perseguidor de Davi. Saul tentou convencer o seu próprio filho, Jonatas, a acabar com a vida de Davi. Saul tentou matar Davi por 7 vezes. Se tinha um inimigo, que era talvez o inimigo número 1, Osama Bin Laden, de Davi, era Saul. E mesmo quando Davi pôde se vingar de Davi poupou a vida de Saul por amor a Deus, respeito a Deus, ao ungido do Senhor. E ele fala, quando o Senhor livrou de todos os seus inimigos. Davi tinha inimigos indivíduos, a Bíblia fala sobre Saul, sobre Golias, sobre Ziba, que o enganou, Simei, que o amaldiçoou, Seba, que se rebelou contra ele. Davi tinha povos que eram inimigos dele. A Bíblia fala sobre
os povos com quem ele guerreou e conquistou vitórias, ele fala sobre os filisteus, os moabitas, os edomitas, os amalequitas, os amonitas, os flamenguistas. Só na minha Bíblia do Marquinho, né? Mas o nosso principal inimigo não é um povo, não é um ser humano, não é sua sogra, não é sua esposa quando você briga com ela. O nosso pior inimigo é o inimigo de nossas almas, aquele que ruge como leão querendo nos devorar. Satanás, que já está derrotado, que em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E contra esse inimigo, nós já temos a vitória. Porque aquilo que Deus fez, porque Deus já nos libertou sobre qualquer maldição, força ou ataque desse inimigo. Versículo 2 diz: o Senhor é a minha rocha, Davi dizendo, o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador, ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, ele falando para Deus, tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. A gente adora a Deus porque ele faz, mas também adoramos a Deus por quem ele é. Ele fala, Davi reconheceu quem era Deus, ele fala, o Senhor é minha rocha. Durante todo o seu reinado, Davi reconhecia que o seu reinado estava construído na rocha que era Cristo. A nossa casa precisa estar construída, estabelecida, fundamentada na rocha que é Cristo. A rocha na Bíblia é um sinal de estabilidade. E eu te pergunto, onde está construída a sua vida? Onde está construída a sua carreira, o seu casamento, a sua família, as suas aspirações, os seus sonhos? É na rocha que é Cristo? Ou são nos pensamentos da sua cabeça? Ou são nos planos que outras pessoas desenvolvem para você? Ou são nas pressões que vêm da família, dos parentes, dos amigos, da sociedade? Onde está construída, estabelecida a sua vida? Certifique-se que esteja na rocha, que é Cristo. Porque quando a nossa vida está estabelecida na rocha, assim como a vida de Davi, pode vir a pandemia, pode vir uma recessão, pode vir um desemprego, o divórcio, a doença, mas a nossa vida continua firme, porque nossa vida está em Cristo. Amém? Naquele que não nos deixa nem nos abandona. Ele continua dizendo, o Senhor é minha fortaleza. Fortaleza é um lugar de proteção, um lugar seguro, onde o inimigo não tem acesso. E em Cristo temos essa segurança. Lá em Salmo 46:1 fala, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Mas isso significa que então, porque eu estou em Cristo, não vou ter problema, não vou ter dificuldade, não vou ter dificuldade com o filho, com a esposa, com o vizinho, com o colega de trabalho. Não. Isso significa que nele estamos seguros. Que aqueles que estão em Cristo poderão sim ter problemas momentaneamente, mas para sempre estaremos seguros nele. Ele continua dizendo, o Senhor é meu libertador. É o meu libertador. Mas somos livres do quê? De acordo com Romanos 1 fala que nós somos livres da condenação e da culpa, porque em Cristo, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós somos justificados, nossos pecados são perdoados. Durante nossa caminhada com Cristo, somos santificados e Ele vai nos transformando na estatura do varão perfeito. E um dia, quando Ele voltar, quando nós formos ter com Ele, expressão lusitana, né, Lazinho, Flávia? Quando nós formos ter com Ele, quando nós o encontrarmos nas nuvens ou quando nos encontrarmos no céu, nós seremos glorificados. Porque somos libertos da condenação e da culpa e do domínio do pecado, Colossenses 1. Em Cristo somos libertos da pornografia, do adultério, das drogas, do álcool, de pequenos e grandes, dos medos, da ansiedade, de problemas reais, mentais, presentes, passados, pequenos e grandes. Lá nos Estados Unidos, durante a pandemia, 1 em cada 4 adultos foi diagnosticado com depressão e ansiedade. 1 em cada adulto. Isso significa que, se estivéssemos aqui, nesse grupo, se esse grupo morasse nos Estados Unidos, talvez 20, 25 de vocês teriam sido clinicamente diagnosticados com um tipo de uma doença mental. E os outros, talvez, muitos sofreriam sem falar nada para ninguém, isso não poderia ser bem maior. Mas em Cristo, nós somos libertos da ansiedade, do medo, do vício, de tudo aquilo que nos prende, que nos apavora, daquilo que tira o nosso sono à noite, o nosso apetite durante o dia. Em Cristo somos libertos. Amém?
O Senhor é meu refúgio, ele continua dizendo. E ele entendia o que era refúgio. Ele perdeu um filho depois que o filho nasceu. Ele entendia quem era a pessoa que não deixou durante seu pior pesadelo. Davi entendia durante as batalhas que mesmo quando tinha o exército menos poderoso, com menos armas, com menos soldados, ele podia contar com o Senhor, porque o Senhor era o refúgio dele. Aquele que não nos deixa, não nos desampara, não nos abandona, não se esquece de nós, aquele que está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses no ano. Aquele que reconhece a nossa oração, o nosso refúgio. O Senhor é aquela pessoa que reconhece a oração dos seus filhos, e Ele ouve. A palavra de Deus fala que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, João 15, 7, peçam o que quiserem e vos será dado, porque Ele é nosso refúgio, Ele nos ouve. A nossa oração não bate no teto e volta, a nossa oração chega ao trono de Deus. E Ele ouve e responde de acordo com a sua vontade. Mas Davi continua dizendo, o Senhor é o meu escudo. E Davi era um guerreiro. E guerreiro é o mascote do Fluminense. Então, chego à conclusão que Davi torceu o Fluminense. E um escudo é um objeto de proteção feito de um material confiável. Ninguém vai para uma guerra com um escudo de papel ou de plástico. Mas nós, crentes, temos um escudo invisível, mas perceptível, chamado fé. E lá em Efésios 6,16 fala, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então pode vir a doença, temos o escudo da fé, que nos lembra que não estamos só. Pode vir a dúvida, temos o escudo da fé, que nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mesmo quando estamos fracos, podemos ser fortes. É através da fé que temos em Cristo Jesus, sabemos que Ele não vai nos deixar, que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos abandonar. Amém? Pode vir perigo, fome, nudez, pandemia, Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-22, Covid-23, e Ele não nos deixa, não nos desampara. A gente pode perder a nossa capacidade respiratória, a gente pode perder tudo que a gente tem, mas a gente não perde a fé que temos em Cristo Jesus. A fé, o amor, e Ele não nos deixa, não nos desampara. E aqui ele continua dizendo, se ele fala aqui que Ele é meu abrigo seguro, e se Deus é minha rocha, meu refúgio, meu abrigo seguro, Ele é o meu protetor. Ele é o meu protetor. E Davi entendia sobre a importância de proteção, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem odiado por muitos. Davi, muitas vezes, por seguir a vontade de Deus, era odiado por muitos dos seus inimigos. Davi, muitas vezes, por fazer aquilo que Deus mandava, por ir em campos de batalhas orientados por Deus, ele tinha muitas pessoas que se levantavam contra ele, alguns deles dentro de sua própria casa. E Davi entendia a importância de ser protegido. E Davi foi protegido por Deus contra Saul, seu pior inimigo, mas Davi foi protegido por Deus contra si mesmo. Porque um dos seus piores inimigos era a pessoa que ele olhava no espelho quando escovava os dentes. Porque muitas vezes a nossa natureza é uma natureza pecaminosa e mesmo quando sabemos o que é o certo, somos tentados a fazer aquilo que a nossa carne deseja, que vai contra o que a palavra de Deus ensina. E muitas vezes Deus nos livra não apenas dos problemas externos, mas das tentações internas e dos desejos do nosso próprio coração. Deus usou Davi, Deus usou seu amigo Jonatas para proteger Davi, sua esposa Mical cimentou Samuel, Deus usou o sobrenatural, o Espírito Santo. E Deus nos protege de problemas visíveis e invisíveis, todos os dias. Você sai de casa e volta, é Deus protegendo. Você levanta e respira, é Deus protegendo, Deus te abençoando. Eu lembro uma vez, eu fui para Moçambique, essa igreja me enviou, fui para Moçambique, fui em Maputo, dar um curso de plantação de igrejas lá para vários pastores africanos. E muitas vezes a DCPI me mandava para 2 países seguidos para poder otimizar o tempo e minimizar gastos. E de lá eu devia ter ido de Moçambique para Luanda, para Angola. E na véspera da minha viagem de Maputo, Moçambique, para Luanda, Angola,
o treinamento foi cancelado. Nunca aconteceu isso antes nem depois de cancelar na véspera, assim, sem motivo algum. Então eu tive que remanejar minha volta, meu bilhete de volta para voltar para casa. Chegando em casa, a Rebeca deu um grito, a gente morava aqui no Bislato Pereira, a Rebeca deu um grito e falou, Davi, olha só o que aconteceu. E abriu lá o tablet, um avião que saiu de Moçambique rumo a Luanda, caiu na Namíbia e morreram todos os passageiros e tripulação. Eu sinto muito pelas pessoas que perderam suas vidas, mas depois que o choque passou, eu entendi. Deus cancelou aquele treinamento, na véspera, sem nenhuma explicação, para que Deus pudesse poupar minha vida. Porque havia pessoas que oravam por nós, porque haviam pessoas que intercediam por nós, e Deus me protegeu de um problema que eu nem imaginava, invisível. E diariamente Deus nos protege de problemas visíveis e invisíveis, porque Ele é o nosso protetor. Rumanos 28, sabemos que todas as coisas, todas significa 100% delas, verdade? As boas e as ruins, aquelas que planejamos, aquelas que são inesperadas, todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que frequentam a igreja, não, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu não estou falando que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que você planeja, o que você espera, mas todas as coisas que acontecem, aquelas que caem de paraquedas na sua vida, aquelas coisas que você não sabe de onde vêm, elas ocorrem para o seu próprio bem, se você ama a Deus e anda com Ele. E Davi continua dizendo, o Senhor é meu Salvador, meu Salvador. Ele fala, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo, o meu poderoso Salvador. Olha que interessante, ele usa a palavra meu, ou minha, né? Meu ou minha o que é? Pronome possessivo? Pronome possessivo, primeira pessoa. Pelo menos 8 vezes. Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus, sem intermediários. De nada vale se Deus for para você o seu libertador, o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, o seu quebra-galho, se Ele não for o seu Salvador. Porque Ele pode fazer tudo para você. E se você o rejeitar, se você não entregar a sua vida para Ele, para que você tenha seu livro escrito no livro da vida, para que você entregue não apenas o seu coração para Ele, para te levar para o céu, mas a sua vida, o seu corpo, sua mente, tudo na terra para você, servi-lo na terra, Ele jamais vai ser o seu Salvador também. A nossa relação com Deus é pessoal. Não podemos delegar para ninguém. A nossa relação com Deus deve ser sem intermediários. Deus não tem netos. Eu conheci aqui os netos lindos da Cristina, do César. E Deus tem filhos, mas não tem netos. O nosso papel como pais é instruir nossos filhos no caminho que eles devem andar, na esperança e na fé que eles um dia terão o relacionamento próprio deles com Deus também. Eu posso te convidar para ir na igreja, eu posso te convidar para ir um dos 6 ramos de convivência para estudar a Bíblia. Eu posso orar por você, interceder por você, te levar para a igreja, te pegar na porta da sua casa, entregar você depois na porta da sua casa após as reuniões, mas eu não posso decidir por você o que você fará com o Filho unigênito de Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para que a nossa vida tivesse, para que nosso relacionamento com Deus fosse restaurado com Deus Pai. Amém? Se você está aqui hoje porque sua esposa te trouxe, seu pai te arrastou, seu colega te convidou, amém, glória a Deus, você está no lugar certo. Mas a decisão de seguir a Cristo, de entregar a sua vida a Ele, de entregar seu caminho a Ele, de dedicar sua vida para Ele, de abrir seu coração para Ele, de viver de acordo com a palavra dEle, de honrá-lo de acordo com cada princípio, ensinamento, preceito, conceito da Bíblia. Essa decisão é só sua. Essa é a prerrogativa, ninguém mais tem a não ser você. É sua e de mais ninguém. Então, se Ele for a sua rocha, o seu libertador, o seu refúgio, a sua fortaleza, mas se Ele não for o seu Salvador, Ele também não é nada para você. Mas a Bíblia fala que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo também. Então nós adoramos a Deus porque Ele faz, adoramos a Deus por quem Ele é e adoramos a Deus porque Ele é digno de louvor. Eu fui informado que o culto acaba
antes da 11h30, e são apenas 7h30 aqui no meu relógio. Vocês me dão mais 2 minutos? Levanta a mão. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, me deu uns 40 minutos, 20 pessoas vezes 2. São 7h30 onde eu moro, mas aqui são 11h30. Estou acabando. Adoramos a Deus porque Ele é digno de louvor. Versículo 4 fala, clama ao Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Sou salvo dos meus inimigos. Invocar significa clamar ou chamar o nome do Senhor. E quando nós clamamos ao Senhor, não existe mensagem que a gente deixe que não seja respondida. Louvamos a Deus porque Ele é digno. Louvamos a Deus pela sua natureza que não muda, pela sua essência, que é a mesma sempre. Louvamos a Deus porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus, lá do Uber Shopping, lá no final, que hoje já construiu um montão de prédio em cima, é o Deus que nos acompanhou aqui para frente do Uber Shopping, que hoje é o hospital. É o mesmo Deus que esteve com essa igreja lá embaixo, lá na avenida, lá no Manacá. É o mesmo Deus que esteve lá com essa igreja lá, como é que chama a outra avenida lá? Presidente Médici, é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus dos dinossauros que começaram o sal da terra. É o mesmo Deus que estará com os nossos filhos e netos e bisnetos que continuarão caminhando com Jesus um dia, futuramente. Esse Deus não muda, esse Deus continua sendo digno de louvor. Se eu estou com saúde, ou se eu estou doente, se eu estou solteiro ou casado, se eu estou jovem ou velho, se eu estou empregado ou desempregado, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo digno de louvor. Tem algumas palavras aqui que descrevem Deus. Se você ler Salmos, ok? Tem vários adjetivos que descrevem quem Deus é e vários verbos que descrevem o que Deus faz. Então, se você um dia quiser sublinhar, circular, pintar, tudo que Deus faz, tudo que Deus é, não vai faltar conteúdo para você. E dentro dos Salmos, um dia eu descobri que Deus é muita coisa. Eu vou ler aqui. Então, se Deus já tivesse revelado a você, como uma dessas palavras aqui, você louve a Deus, adora a Deus do seu jeito. Com palmas, com gritos, com silêncio, do jeito que você quiser. Amém? A Bíblia fala que Deus é grande, Deus é digno, Deus é divino, Deus é bom. Deus já foi bom para você, então adora a Deus. Deus é glorioso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, poderoso, cuidadoso, compassivo, justo, fiel, criador, bendito, eterno, santo, soberano, tremendo, confiável. Alguém aqui pode confiar no Senhor, sabendo que Ele não falha, Ele é confiável, Ele é consolador. Meu tio morreu semana passada, como nossa família foi consolada? Ele é o consolador, redentor, Senhor, protetor, provedor. Alguém aqui desfruta a provisão diária. Deus é protetor, provedor, incomparável, imortal, magnífico, onipresente, onisciente, onipresente, paciente, perfeito, todo-poderoso. Esse é o Deus quem servimos. É o Deus que adoramos. É o Deus para quem oramos e Ele responde nossa oração. É o Deus com quem temos uma relação. Não é o Deus longe, distante de nós. É o Deus que habita em nós. E nós estamos nele. O que Ele faz? Deus ampara. Ele já te amparou. Deus levanta. Ele alimenta, Ele ama, Ele envia, Ele chama, Ele capacita, Ele ordena, Ele satisfaz, Ele abençoa. Ele redime, realiza, cura, restaura, ajuda, conhece, socorre, provê, protege, perdoa. Quem já foi? Eu sei do tanto que eu já fui perdoado. Eu sei os pecados que eu cometi, eu sei o tanto que eu já ofendi a Deus, eu sei o tanto que Ele me perdoou. Quem aqui já foi perdoado pelo Senhor? Ele perdoa, Ele ouve, Ele escuta, Ele salva, Ele cuida, Ele defende, Ele liberta, Ele sustenta, instrui, orienta, ensina, reina e reinará para todo sempre. Amém. Ele reina e reinará para todo sempre. Então, independente das circunstâncias, de onde nós viemos, de onde estamos ou para onde vamos, Ele continua digno de ser adorado e louvado. Amém? A nossa adoração não depende do dedo que a gente usa na nossa mão esquerda, não depende da nossa conta bancária, não depende daquilo que temos no nosso nome a favor ou contra nós. A nossa adoração depende apenas de quem Deus é, e Ele não muda. A sua natureza não muda. Se está chovendo, Ele continua sendo Deus. Se está fazendo sol, Ele é Deus. Se tem pandemia, se não tem pandemia, Ele continua sendo Deus. Os filhos do jeito que vêm, Deus continua sendo Deus. Quando o emprego muda, a carreira muda, a cidade onde moramos muda, Deus continua sendo Deus. Independente de quem está no governo em Brasília, a gente adora Deus porque tem quem está no governo nos céus, amém? Se tem crise política, se tem crise sanitária, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo digno de ser louvado, adorado e exaltado. E por isso, a gente não o adora apenas com a nossa voz, com cânticos, a gente o adora com as nossas decisões, com nossos relacionamentos, com as nossas canções, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com
com tudo que nós somos. Porque Ele é digno de louvor. A gente adora andando de acordo com o que a Bíblia ensina e deixando de fazer aquilo que a Bíblia condena. Porque Ele é Deus. O que o Senhor fez por nós? Eu estou terminando. O Senhor enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele está disposto a perdoar nossos pecados, se nos arrependemos, confessarmos. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Ele nos deixou sua palavra. Para quê? Para que entendêssemos o seu plano de redimir o mundo, João 3,16, para que vivêssemos de acordo com a sua vontade, 2 Timóteo 3,17, para que Ele se revelasse a nós, Hebreus 1, para que Ele pudesse nos guiar em todas as áreas da nossa vida, Salmo 119, 105. Mediante tudo isso, qual deve ser a nossa resposta pelo que Ele fez em nossa vida? Gratidão e adoração. Qual deve ser a nossa posição por quem Deus é? Rendição completa e obediência absoluta. O nosso Deus é digno de ser louvado. O nosso Deus, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente daquilo que eu entendo sobre Deus, daquilo de como eu vivo minha vida, Deus é digno de ser louvado e adorado. E nós louvamos e adoramos a Deus não apenas com as nossas palavras, não apenas durante as canções de domingo, mas de segunda a segunda, em casa, no trabalho, na academia, no supermercado, com as nossas ações, pensamentos, ações, atitudes, relacionamentos, tudo. Então, se você quer viver essa vida que honra e adora a Deus, não apenas com palavras ou canções, mas 7 dias por semana, em tudo que você faz, em todos os lugares que você frequenta, fica de pé. E você vai estar anunciando: Deus, eu vivo para o Senhor. Eu quero te honrar em espírito e em verdade. Eu quero te adorar. Eu reconheço tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é, porque o Senhor é digno de louvor. Deus, muito obrigado por essa igreja. Obrigado pela Igreja Cristã Salvaterra do Caraíba, Pai, que é uma bênção para a minha família. Obrigado, Pai, por esses irmãos que estão aqui. Obrigado, Pai, pelos irmãos que foram enviados para servir no Amazonas. Te peço que o Senhor os guarde e use grandemente. E te peço que o Senhor continue levantando pessoas dessa igreja para pregar seu evangelho, para fazer discípulos, para evangelizar perdidos. Te peço que essa igreja seja uma igreja, Pai, que te honre em espírito e em verdade, em tudo que ela faça. Que ela te honre, Senhor Deus, com o tempo, recursos, espaço, pessoas. Que seja uma igreja, Pai, que te honre pregando a sã doutrina. Pai, que seja uma igreja que te adora, Senhor Deus, promovendo relacionamentos saudáveis. Que seja uma igreja, Pai, que te louva, discipulando pessoas de acordo, Senhor Deus, com a sua palavra, do começo ao fim. Que seja uma igreja, Senhor Deus, que te adora em espírito e em verdade. Que seja uma igreja, Senhor Deus, evangelizadora, que prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Que seja uma igreja relevante na cidade de Uberlândia, ó Pai. Que seja, de fato, o sal da terra, a luz do mundo aqui, fazendo a diferença onde ela está inserida. Muito obrigado pela vida dos pastores dessa igreja, pastor César, pastor Marquinhos, todos os outros líderes que fazem parte dessa igreja. Obrigado, Pai, pelos jovens, adultos, crianças. Deus, te pedimos, Senhor Deus, que a sua mão esteja sobre essa igreja, que o seu Espírito Santo esteja guiando a cada dia essa igreja, para que essa igreja possa, Senhor Deus, te adorar em espírito e verdade, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas viver sempre no centro da sua vontade, Senhor Deus, te honrando em tudo que ela fizer. Pai, eu te peço que o Senhor use a Caraíba, Senhor, para enviar mais missionários mundo afora. Te peço que o Senhor use o Caraíba, Senhor Deus, para plantar outras igrejas aqui em Uberlândia e em outras partes do Brasil. E use, Senhor Deus, continue usando a igreja Sal da Terra Caraíba para a expansão do teu reino, Senhor Deus, para a edificação do teu povo e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês, espero não demorar tanto mais para voltar.